Sabe aquela sensação de que a história se repete nos relacionamentos? Parece que a gente sempre acaba atraindo o mesmo tipo de parceiro, o mesmo tipo de dor? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo numa ideia surpreendente, a de que a chave para libertar o futuro amoroso pode estar, na verdade, lá no passado da nossa família. Olha, vamos começar com uma provocação, uma pergunta que pode mexer com as coisas. E se as escolhas amorosas que parecem tão pessoais, tão nossas, não forem 100% nossas? E se, sem que a gente perceba, exista um roteiro antigo, escrito pelos nossos ancestrais, que a gente está seguindo à risca? É exatamente sobre isso que fala o conceito de lealdade invisível. Uma força nossa superpoderosa que pode estar aí, agora mesmo, moldando a vida afetiva de muita gente. E essa ideia nos leva direto para o nosso primeiro ponto, o tal do eco dos antepassados. O nome já diz tudo, né? A grande virada de chave aqui é parar de pensar que o problema é uma falha pessoal. Não é. É mais como uma vibração, sabe? Uma onda do passado que continua ecoando no presente. E olha, essa aqui é talvez a primeira grande verdade que liberta. Sabe aquela frustração? Ela é real, ela é válida. Mas a culpa talvez não seja de quem a sente. É como carregar uma mochila pesadíssima, cheia de pedras que nem são nossas. Só de perceber isso, de entender que essa mochila não nos pertence, já é o primeiro passo gigantesco para a gente conseguir, finalmente, colocar ela no chão. Então, essa mochila que a gente acabou de falar, ela tem um nome. O conceito por trás dela se chama lealdades invisíveis. É uma ideia muito, muito poderosa, que ajuda a gente a entender por que repetimos certos padrões, mesmo aqueles que, francamente, só trazem sofrimento. Tá, mas o que é, na prática, essa tal de lealdade invisível? Pensa assim, é como se fosse um pacto secreto, um contrato que a nossa alma assinou com a nossa família, mas que a gente nem lembra de ter assinado. Por exemplo, se em uma família as mulheres sempre foram abandonadas, pode acontecer de, inconscientemente, uma descendente evitar relacionamentos felizes. Por quê? Para se sentir pertencendo àquele sistema, àquele padrão de sofrimento. É uma forma bem distorcida de demonstrar amor e fidelidade, né? Ok, e como a gente pode identificar essa lealdade na nossa vida? Tem alguns sinais, algumas pistas. A mais óbvia de todas, padrões que se repetem. Sempre o mesmo tipo de relacionamento, sempre o mesmo final. Outro sinal, aquela sensação estranha de estar vivendo a história de outra pessoa, sabe? Como se a vida não fosse de fato sua. E tem um que é bem sutil, mas muito poderoso. Um medo, ou até uma culpa, sem explicação, de ser mais feliz do que os pais ou os avós foram. Tudo isso são luzes de alerta para uma fidelidade que está ali, escondida. Essa citação aqui é uau! Ela revela uma coisa muito profunda. A repetição, veja bem, não é sobre se autodestruir. É, na verdade, uma tentativa bem torta de currar alguma coisa, de pertencer. Quando o subconsciente recria uma tragédia, ele está no fundo tentando dizer: ei, eu vejo você. Você faz parte para um ancestral que, quem sabe, foi esquecido ou excluído lá atrás. Beleza. Se a gente já entendeu o que é, a pergunta agora é: por onde começar a desvendar tudo isso? Bom, agora é hora de vestir o chapéu de detetive e investigar a nossa própria história familiar. É lá que estão as pistas. E olha que ideia fascinante. Sabe aquele tipo de pessoa que sempre chama a atenção, aquele padrão de atração? Pode não ser só uma preferência pessoal. Pode ser um reflexo, um eco de negócios inacabados de algum ancestral. Uma busca, sabe, para tentar resolver um drama emocional que ficou em aberto lá atrás. É como se tivesse um fantasma no quarto, guiando as escolhas. E como a gente rastreia esses fios do passado? Bom, tem que procurar pistas concretas. Primeiro, datas que se repetem. Pensa só, a avó se divorciou com 30 anos, a mãe também, e de repente, perto dos 30, um casamento entra em crise. Coincidência? Talvez não, é uma pista. Segundo ponto, segredos de família. Aqueles assuntos proibidos, parentes que sumiram da história. Essa energia do que não foi dito não desaparece, ela vai para algum lugar. E por último, uma coisa mais sutil, analisar como o caos às vezes parece confortável. Se uma pessoa cresceu num ambiente de muito estresse, a paz pode ser estranha. E aí, o que acontece? Inconscientemente, ela pode recriar o estresse, porque é o que ela conhece, é a zona de conforto dela. Ok, já entendemos o mapa do problema, né? Então agora vamos para a parte mais importante, o guia prático para a liberdade. O passo a passo para a gente finalmente conseguir quebrar esses ciclos e pegar o volante da própria vida. E aqui está o mapa. 6 passos para a liberdade emocional. O primeiro, e talvez o mais importante para começar,
é parar de se culpar. O segundo e o terceiro, a gente já falou. Investigar a linhagem, rastrear os fios. O quarto passo é expor o peso sistêmico. Que é isso? É trazer tudo isso para a luz, para a consciência. Conversar sobre isso, talvez com um terapeuta. O quinto é honrar as feridas do passado. Honrar não é concordar, tá? É reconhecer a dor que existiu. E o sexto, buscar a reconciliação. É fazer as pazes com a própria história. E é isso que nos leva ao nosso último ponto. Chegamos então na parte final, que é sobre a grande mudança de mentalidade que faz tudo isso funcionar de verdade. A ideia aqui não é apagar o passado de jeito nenhum, é dar um novo significado a ele. E a grande virada de chave é essa aqui. Olha só. A verdadeira mudança acontece quando a gente consegue trocar o ressentimento pela reconciliação. E, de novo, isso não é esquecer o que aconteceu de ruim ou passar pano. É entender que aquele padrão repetitivo era, no fundo, uma tentativa quase infantil, sabe? Uma forma inconsciente de dizer, eu também sou como vocês, eu pertenço. Quando a gente entende isso, a gente se liberta para poder encontrar outras formas muito mais saudáveis e maduras de pertencer. E, no final das contas, tudo se resume a essa escolha fundamental que a gente vê aqui. De um lado, o papel de vítima do destino, é a pessoa que fica repetindo o passado, presa nessas dívidas emocionais, que nem são dela, e do outro lado tem o arquiteto do futuro, que é quem pega todo esse conhecimento sobre o passado e usa como ferramenta para construir um presente diferente, com consciência, e criar um legado totalmente novo. A escolha, no fim, é de cada um. E a gente termina com essa reflexão. Porque, ao entender esses ecos do passado, é como se a caneta para escrever a própria história voltasse para as nossas mãos. O ciclo pode sim terminar. A única pergunta que fica é: que história o futuro vai contar a partir de agora?